a ligação com o pecado. Eu creio que eu tenho que fazer isso lá pregar, né? Que é cortar a ligação com o pecado. Mas que nós somos cantinhos. Nós estamos aqui dentro da igreja, estamos no coração, seja de fora, nós estamos dançando, orando, pondo em prática os carismas. Então lá deve ter pecado. Mas São João nos adverte, né? Nos exorta na palavra certa. E se nós dizer que não temos pecado, nós somos mentirosos, então somos todos pecadores. Mas Deus deu uma palavra ali já para nós nos encaminhar e trazer à luz. Humildade nos traz a vitória. A humildade é a porta da vitória, podemos dizer. E porque nós, às vezes, caímos, muitas vezes, no pecado, por falta de obediência, por falta de humildade, podemos dizer também, por falta de conhecer o amor de Deus, por falta de conhecer a grandeza de Deus, esse exército, né, que nós estávamos cantando aqui, o general. Às vezes nós cantamos, mas não buscamos conhecer. E através que nós buscamos Ele, entregamos a Ele, obedecemos a Ele, temos essa humildade, já é um grande caminho que nós encontramos para evitar de estar ligado ao pecado. Aqui nós estamos falando que nós não vamos pecar, mas cortar a ligação com o pecado. Em Josué 5, capítulo 5, versículo 2, vai nos ajudar a trazer essa luz. Josué 5, Josué capítulo 5, versículo 2. Assim diz o Senhor. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho, no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto, durante a viagem, depois do êxodo, não o tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra saídos do Egito. Mas, infiéis à voz do Senhor, o Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida aos seus pais, terra que emana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem
O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte, a Páscoa comeram. No dia seguinte comeram. No dia seguinte, a Páscoa, comeram os produtos da região: pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair. No dia seguinte, aquele em que comeram os produtos da terra, os israelitas não tiveram mais o maná naquele ano. Alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui tem pode ver que várias vezes vai falar da circuncisão daquela época, que hoje simboliza o nosso batismo. Quando nós somos batizados, ali nós rompemos com todo o pecado, somente o pecado original que vem lá de Adão e Eva. E aqui que, às vezes, esse tema é muito importante para nós. Se nós voltar lá em Gênesis, vai ver que Eva, o que ela fez? Ao invés dela fugir, ela comunicou com a serpente. Se atraiu, foi dar ouvido. E ali entrou o pecado para todos nós. E assim ficou todo desregulado neste mundo. Tudo desregrado. E nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos às vezes a mesma coisa que ela faz. Às vezes quando o pecado vem até nós e nós virar as costas para ele, nós abraçamos o pecado. Se eu começar a falar de pecado, que eu vou falar até amanhã, de nome de pecado, nós não precisamos gastar tempo no telefone para falar de nome de pecado, porque cada um de nós aqui, por religiosidade natural, já sabemos o que é mal e o que é bem. Mas nós, como batizados, nós temos uma força sobrenatural para vencer, que chama pecado. E o que é pecado? O nome até bonito parece, né? Às vezes que tem música, me parece aí, se eu não me engano, sertaneja, as coisas assim, que já se acha ali até o nome. Mas pecado é uma escuridão, podemos dizer. Pecado é errar por algo. Assim está escrito no catecismo. Que quando nós pecamos, nós estamos indo numa direção, nós queremos acertar algo. Quando nós não pecamos, quando nós buscamos a castidade, né, a santidade. Mas quando nós pecamos, nós erramos, íamos para outro caminho. E muitas vezes nós temos toda a chance de fugir desse pecado, mas nós acabamos abraçando ele. Você sabe que tem aquela queda para aquilo. Foge, tira o olho, tampa os ouvidos, tampa a boca. Os dedos. Como nós estamos pecando com os dedos hoje? Nós não estamos pecando para roubar, tá bom? Mas estamos na tecla do telefone. Foi ontem, eu estava vendo
um vídeo e fui e ver o tanto de comentário que tinha. Tinha mais de 100k, quer dizer, mais de 100 mil comentários. Aí eu fiquei imaginando, se cada comentário desse, cada um tivesse rezando uma Ave Maria, imagina como estaria. Seria, não posso 100, seria 100 mil Ave Maria. Imagina agora vamos ter a mil Ave Maria aqui sábado que vem. Cada experiência de rezar a mil Ave Maria, imagina 100 mil Ave Maria, porque era o contrário do que estava fazendo. Além de estar perdendo seu tempo, está pecando, cheio, ali só via ódio, brigas, intrigas entre si nos comentários. E pensa que eles estão pecando? Só porque a pessoa está lá na internet, ou porque você conhece a só pela televisão, você acha que se você está dirigindo uma mensagem, ou você está abrindo a boca para falar daquela pessoa que estão lá na televisão, vocês pensam que nós não estamos pecando? Pecado, a gente pensa que pecar é só embriaguez, ou isso que ela só orações, né? Aquelas orações que nós fizemos aqui hoje, vamos fazer daqui a pouco, que nós estamos fazendo. Então, pecado é imenso. Como eu falei, eu posso ficar falando aqui o dia todo, só de pecado, nome de pecados. E temos como nós fugir disso. Se eu sei que aquele meio de comunicação me leva a pecar, para que eu vou entrar nele? Se eu sei que aquela plataforma me leva a pecar, por que eu vou entrar nela? Principalmente para os jovens aqui, que eu sou a geração da internet, principalmente. Nós aqui somos bem bobinhos perto dos jovens aí na internet. Minha menina de 5 anos, de 7 anos, está ganhando ainda. Mas voltamos aqui. Por que esse pessoal entrou na terra prometida? Além da circuncisão, eles foram obedientes, como a palavra que saiu ali. Se nós formos aqui mais em seguida, vai ver que Josué teve a mesma experiência que Moisés teve lá em Êxodo, na sarça. Talvez nós vamos ter essa experiência mais contínua com Jesus. Talvez nós precisamos ter essa experiência com mais perseverança com Jesus, para que nós tenhamos essa força de vencer esse pecado que às vezes a gente não quer cortar com ele, que São Paulo nos ensina, nos alerta. O pecado é doce como mel na hora, mas depois ele é amargo como fel. A castidade, a santidade, no começo ela é ruim, fica um gosto, né? Parece para quem gosta de tomar café ou tomar um suco, sem açúcar, né? Quando a gente começa. Mas no final é doce como mel. É só o começo, às vezes tudo no começo vai ser mais amargo, vai ser mais sem açúcar, mais sem sal, sem sabor. Mas agora eu tenho uns 3 anos, não sei quanto tempo, não posso marcar tempo, mas tem um bom tempo que eu estou usando um botão de café. Café sem açúcar. No começo eu fazia careta para beber o café. Hoje não, para mim virou normal. É até melhor, porque eu vejo o melhor sabor do café. Se dá com açúcar, eu tomo também, não importa. Mas eu não ponho, porque se depender de mim, eu não vou nada. Mas porque eu tive que começar aqui pelo começo. Ter uma experiência. E hoje, nós temos aqui a oportunidade, um momento propício, para ter essa mesma experiência que Josué teve aqui na frente do final do
quando Josué se encontrava nas proximidades de Jericó, levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele, és do nosso? Disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, não, venho como chefe dos exércitos do Senhor. Josué prostou-se com o rosto por terra e disse-lhe, que ordeno o meu Senhor, o seu servo? E o chefe dos exércitos do Senhor respondeu, tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Obediência em cima de obediência. Josué acreditou. E ouviu Deus. Tem uma diferença, né? Ouvir e não obedecer. Que não adianta. Eu ouvi e não obedeço. E o que ele fez? Prostou, fez reverência, ele se ajoelhou, se prostrou por terra. E muitas vezes nós, somente nós, que somos católicos, se estamos aqui, somos católicos. Se não é, mas busca conhecer esse Deus que nós conhecemos. Como vai estar aqui daqui a pouco, vivo, sacramentado. Crê que Ele está ali vivo, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. E é só Ele que vai nos dar força de romper com o pecado. Nós, por si mesmos, só perda em tudo. Mas com Deus nós somos mais que vencedores. Nós somos filhos. E Deus nos quer próximo dele. Deus nos quer que nós nos joguemos os pés dele. Ele não quer os pecados, mas quer cada um de nós. Você pode se prostrar, se joelhar.